Bom dia, paz do Senhor Jesus, passando para deixar mais uma palavra para o meu e para o seu coração. E nessa palavra eu quero falar algo sobre texto e contexto. O que serve um texto? Um texto é a parte principal do livro, né, onde dá a publicação que transmite uma mensagem, escrita ou falada, né? E um contexto? O contexto é uma relação, inter-relação, que é uma relação entre uma coisa e outra. E muitos estão se confundindo porque muitos pregam a palavra de Deus usando um texto e enganando o povo. Então nós precisamos saber, entender a palavra do Senhor como ela é. A palavra de Deus ela é simples, ela é genuína e de boa compreensão para aqueles que servem ao Senhor. Louvado seja Deus. Mas para o ímpio que está na escuridão, muitas vezes não entende. E muitas vezes usa um texto fora do contexto para quê? Ou que é porque a pessoa não entende a palavra de Deus, é inocente, ou usa como um pretexto para manipular as pessoas e tirar fora do caminho do Senhor. Existem muitos manipuladores que tentam desviar o povo de Deus dos caminhos do Senhor, falando de palavras, só um texto, mas não fala o contexto, né? Para quê? Para prejudicar outras pessoas. Como eu já disse, tem pessoas que são inocentes, não entendem, então é por isso que fala. Mas tem outras que usam mesmo para manipulação. E nós precisamos ter o entendimento, o discernimento da palavra do Senhor. E entender a palavra de Deus como ela é. Louvado seja Deus. Então, meus queridos amados, nós precisamos estar atentos porque tem muitos falsos, muitos ensinando coisas erradas. E tira da Bíblia. Eu tive um pastor também que eu percebi isso nele, que ele pegava um texto de bênção, né? E só falava sobre aquele texto, pegava naquele livro, naquela escrita, naquele capítulo, aquele texto, e depois pegava o mesmo texto, o mesmo significado daquele texto em outros livros, em outros capítulos. Deu para entender, né? Mas para nós entendermos a palavra de Deus, nós precisamos entender o texto e o contexto todo, a história da palavra do Senhor. Para que Jesus está falando? Para quem Jesus está falando? Louvado seja Deus. E o que nós precisamos aprender diante a palavra do Senhor? Porque muitas vezes a pessoa fala só bênção, 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 né? Tira aquele versículo de bênção e começa a falar só de bênção. É ruim? Não, é muito bom, né, a gente receber bênção. Mas só que só isso não nos sustenta. A palavra de Deus não nos sustenta só falando sobre bênção. Nós temos que entender o que nós devemos fazer para receber a bênção do Senhor. Não é assim de qualquer jeito. Muitos acham que a graça de Deus, de Jesus Cristo, é de graça. E Jesus, ele pagou um alto preço por nossas vidas. Então, a graça não é barata. Jesus pagou um alto preço. E para isso, nós também precisamos compreender a palavra do Senhor, saber que Jesus pagou um alto preço e também tomar a nossa cruz e seguir. Foi o que Jesus nos falou. Cada um toma a sua cruz e siga-me. Então, amados, não é só bênção, nós temos que ter a nossa obediência em Deus, ter o nosso tempo em comunhão com o Senhor, conhecer ao Senhor, conhecer a palavra de Deus, conhecer como ela é e também obedecer à palavra do Senhor como ela é.
E muitas vezes a gente vai pregar a palavra como ela é, e tem pessoas que acham que é só bênção, 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 está debaixo da graça e é só bênção, e se levanta contra nossas vidas, né? Mas, louvado seja Deus, que Deus ele não nos dá por presa aos nossos inimigos, aos nossos adversários. Mas nós precisamos, louvado seja Deus, falar a palavra de Deus como ela é, né? Falar a palavra de Deus como ela é. E muitos estão sendo enganados e indo para o inferno, achando que está debaixo da graça e está debaixo do pecado, fazendo pecado, pecando no mundo, e achar que está debaixo da graça e continua, né? Porque, como eu vi uma palavra aqui no Face, da pessoa falando que Jesus estava preparando um lugar para os foliões, né? Então, foi nessa palavra onde Deus me despertou para trazer essa palavra no dia de hoje. Louvado seja Deus, para nós tomarmos cuidado, para que nós não venhamos só pegar no texto e deixar o contexto de lado. Nós precisamos ver o capítulo todo da palavra do Senhor, como ela é, e o que nós precisamos para alcançarmos a graça do nosso Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E eu quero deixar a palavra aqui, onde se encontra no livro de João 14, onde foi falado, essa pessoa foi falado, onde chamou a minha atenção para trazer essa palavra, falar sobre o texto e o contexto. João 14, eu vou ler 6 versículos. Diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-la teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, se eu não for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho? E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podes saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Disse-lhe Jesus, né? Louvado seja Deus. Aqui Jesus ele está falando para os seus discípulos, né? Ele está falando para os seus discípulos, aqueles que acompanhavam a Cristo. Louvado seja Deus. Ele não estava falando para qualquer pessoa. Ele estava falando para os discípulos. E quem são os discípulos de Cristo? Aqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles que obedecem a palavra de Deus, aqueles que seguem a Jesus Cristo, aqueles que seguem em obediência a Jesus e tem Jesus como seu único suficiente salvador da sua alma. Louvado seja Deus, porque muitos creem em tantos deuses, né? Então, esses não são os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus são aqueles que crêem somente em Deus, em Jesus e no Espírito Santo. E aqui embaixo, no versículo 12, diz assim: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Louvado seja Deus. Então, meus amados, é para os discípulos e também é para aqueles que crêem e para aqueles que faz a obra de Deus. Nós não podemos ser somente ouvintes da palavra do Senhor, mas nós precisamos ser praticante da palavra de Deus. Então, tem esses requisitos para que Jesus ele diz para nós: vinde à minha casa, eu vou preparar lugar para vocês. Então, é para os discípulos, para aqueles que obedecem a Deus, não é para qualquer um, certo? Então, muitas vezes a gente vai pregar a palavra do Senhor como ela é, como está escrito, e muitos se levantam contra nós, porque acha que está debaixo da graça, fazendo
pecando de tudo quanto é jeito e acha porque está debaixo da graça já é salvo e não é, está sendo enganado. E tem muitos pregadores enganando o povo de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é simples e nós precisamos procurar entender a palavra de Deus e tomar cuidado com quem nós ouvimos a palavra do Senhor. Muito cuidado, todo cuidado é pouco. Já se levantaram muitos profetas sobre a terra e muitos para enganar. Tudo enganação. E muitos estão caindo no laço do passarinheiro. Mas que Deus tenha misericórdia da minha vida, da sua vida, que nós venhamos estar atentos a ouvir a palavra do Senhor, como ela é. Amém? Quero orar pela minha vida, pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos na tua presença, ó Deus. Quero te louvar, te agradecer, Pai, porque até que o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor está abrindo nossos olhos, nosso entendimento, Senhor, para que nós não venhamos cair em tentação e no laço do passarinheiro, meu Pai. Ajuda, Pai, a minha vida, ajuda a vida dos meus irmãos. Sabemos que somos falhos, carente da Tua infinita misericórdia. E a Tua misericórdia é a razão de nós não sermos consumidos. Ajuda a minha vida, ajuda a vida dos meus irmãos, que eu te peço em nome de Jesus, nos dá entendimento, discernimento do alto céu, para que nós possamos entender a Tua palavra como ela é, Senhor. Ela é pura, ela é verdadeira. E é uma palavra que não voltará para nós vazia, mas ante a prazo para aquilo que ela foi enviada. Senhor, meu Deus, fica com a minha vida, fica com a vida dos meus irmãos, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus e Shalom.